A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte! E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa lição de número 3, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: o amigo de pecadores. Como esse Jesus que nós servimos se revela um Jesus pessoal, um Jesus da escuta amorosa, que entende você. E eu espero que Deus em Cristo use você hoje na palavra, tá? Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis e por lado adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD, que tem propostas maravilhosas para as classes de adultos e jovens, como materiais, como PDF da lição, como também, gente, bons slides, tantos recursos como treinamento de professores da Escola Bíblica Dominical, que é bônus do curso para quem assina, workshop em pregação, gente, está imperdível. Se você conhece alguém dessas classes, envia esse material para ele ou para ela. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos pré-adolescentes. Amigo dos pecadores. Jesus se revela para nós de uma maneira incrível e espetacular. Jesus se aproxima de você quando você está caído. Jesus se aproxima de você quando você não tem forças para caminhar. Jesus está presente quando todo mundo te rejeita. Quando você pensa que tudo acabou, quando é o fim, Cristo se revela para você como um verdadeiro amigo. E a palavra de Deus é tão preciosa para a gente a respeito desse aspecto. E eu espero que a aula de hoje seja uma bênção para você. É claro que para iniciarmos bem a aula de hoje, precisamos iniciar à luz da palavra de Deus. Por isso, apresente algumas bases bíblicas na tua lição. A primeira base bíblica está em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10. Lê esse texto com os teus alunos. Depois, apresente o que a Bíblia diz, que está em 1 João capítulo 2, versículo 2. E que Deus em Cristo use você da Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A Bíblia faz questão de dizer que o Jesus que nós conhecemos é um Jesus pessoal. Ao mesmo tempo que ele é transcendente, é o Deus que criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por causa dele e por intermédio dele. Ele é o mesmo Deus que se aproxima de você, que senta contigo, que come com você, que caminha com você, assim como ele se assentou e foi visitar a casa de Zaqueu. A aula de hoje procura analisar esse perfil biográfico aqui de Zaqueu e, ao mesmo tempo, o papel de Jesus em se revelar como esse Deus amoroso que está presente. A Bíblia também diz que o nosso Deus se revela em amor, em 1 João capítulo 4, versículo 8. Essa é uma das revelações pessoais de Jesus. O Jesus amoroso que escuta você quando ninguém mais te escuta. O Jesus que te entende no meio das tuas depressões, no meio da tua ansiedade e caminha contigo no meio da turbulência, sim. Esse Jesus da Bíblia está presente entre nós, está presente do teu lado, caminha com você e vai te usar na Escola Bíblica Dominical como um verdadeiro instrumento. O Senhor ama a todos da mesma maneira. Isso quer dizer que ele ama até aqueles que não são cristãos. Essas pessoas também foram chamadas por Jesus. O sangue de Cristo na cruz do Calvário também foi vertido por eles. Porém, cabe a eles decidir amar Jesus, seguir Jesus ou não. Isso nós chamamos de livre-arbítrio. Mas você que tomou essa decisão, que foi acolhido por Jesus, desfrute do amor de Jesus diante de todas as dificuldades que enfrentamos. Com base em Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se manifesta salvadora para todos os homens. Não é para uma classe exclusiva,
não é para um povo exclusivo, mas a graça de Deus é para com todos os homens. A salvação em Jesus no Calvário é apresentada para todos. Ou seja, analisando a obra da salvação de Jesus, nós entendemos muito bem que o amor de Deus é manifestado para aquele que está caído, para aquele que é pecador, para aquele que está aprisionado em vícios, para aquele que está perdido, para aquele que não tem foco, para aquele que precisa da graça de Deus. Se você se encontra assim, Jesus te ama. Quando eu olho para a Bíblia, nós encontramos um personagem inusitado, o Zaqueu, que se encontrava dessa maneira, arrogante, aprisionado no vício da exploração, aprisionado no vício do dinheiro, mas ele ouviu falar de Jesus, ele conheceu a respeito do Cristo e ficou interessado em ter um relacionamento com Jesus. E que você também fique interessado em ter um relacionamento com Jesus, como Zaqueu teve. Analisando essa questão, vamos avançar então entendendo o perfil desse homem, trazendo aplicações para a nossa aula de hoje. O primeiro ponto da lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, o pequeno Zaqueu. A palavra Zaqueu significa puro. E é interessante que nós encontramos esse Zaqueu da Bíblia sendo citado nos evangelhos, depois de ter um encontro com Jesus. Mas a sua atitude é espetacular e chama-nos também a atenção. Primeiro, nós precisamos levar em consideração o contexto bíblico aqui. Jerusalém estava sendo dominada pelo Império Romano. E o Império Romano possuía, então, grandes tarifas tributárias, impostos que eram cobrados pelos romanos aos judeus. Só que esses impostos eram retirados da seguinte maneira. Entenda isso aqui. Os romanos contratavam alguns judeus para se tornarem, então, publicanos, conhecidos como os cobradores de impostos. Por quê? Estrategicamente falando, se um romano fosse cobrar um imposto para um judeu, isso geraria intrigas, guerras, processos, levantes, e as pessoas não pagariam os tributos a César. Então, estrategicamente, eram contratados judeus que sabiam contar, que sabiam, então, fazer toda a administração contábil para poder, então, trabalhar para Roma. Esses tributos eram cobrados por próprios judeus. Eles cobravam esses tributos e cobravam além daquilo que era imposto pelos romanos para poder retirar o seu sustento. Isso quer dizer, se os romanos cobrassem para cada judeu um denário, o publicano cobrava 2, porque ele retirava dali o seu sustento. E isso acabava gerando na população um ódio intenso, porque os recursos eram escassos. Era um período de fome, um período difícil, e os tributos e os impostos eram altos. Daí, então, a revolta contra todos os publicanos. Todo judeu, quando olhava para um publicano, considerava esse publicano um verdadeiro pecador, um verdadeiro amante do dinheiro, alguém que não respeitava os seus compatriotas e vivia em benefício pessoal. Isso é tão sério que os líderes religiosos dos dias de Jesus fazem questão de chamar os publicanos de pecadores, de ladrões, de assaltantes, por causa desses recursos que eram retirados a mais, desses tributos que eram cobrados. E aqueles que não pagavam eram açoitados em praça pública. Os publicanos tinham autoridade, porque eles andavam com guardas armados para poder cobrar os impostos em nome de Roma, em nome de César. E Jesus, passando em viagem por Jericó, ele anunciou o evangelho, anunciou a palavra, ao ponto de se relacionar com vários publicanos. A Bíblia cita que Jesus ficou conhecido como amigo dos publicanos e pecadores. Mateus capítulo 11, versículo 19. Com certeza, Zaqueu ouviu falar de Jesus e se interessou em conhecer Jesus, esse Jesus que se importa. Agora vamos olhar para Zaqueu. Eu acredito que ele tinha problemas pessoais.
Eu acredito que ele queria ser respeitado pelo seu próprio povo, porém o seu trabalho lhe trouxe grandes prejuízos. O dinheiro que ele tinha não poderia comprar uma verdadeira amizade, um verdadeiro amigo. E é aqui que Jesus se oferece para ser amigo de Zaqueu sem pedir nada em troca. É aqui que Jesus aparece para estabelecer um relacionamento com um homem caído, para demonstrar o amor de Deus. Esse é o nosso papel. Como cristãos também, precisamos olhar para aqueles que estão sendo desprezados e oferecer uma verdadeira amizade em Jesus. Quando Jesus viu um publicano, um homem de dinheiro, subindo então em uma figueira brava para poder observá-lo, Jesus então olha para Zaqueu, para aquela atitude, e também demonstra o seu amor poderoso em restaurar aquele coração. Jesus é maravilhoso. Ele olha para o coração de um homem que está quebrantado, que está interessado na palavra, um bom terreno, e propaga o evangelho. Nós também devemos fazer isso, propagando o evangelho na escola, nas nossas atividades, como um bom adolescente em Jesus, falando sempre do Cristo. Que Deus em Cristo use você. Avançando, vamos agora para o nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Jesus tornou-se amigo de Zaqueu. Analisando o contexto da época de Jesus, precisamos levar em consideração que uma das principais causas da pobreza em Jerusalém, em Israel, era causada especialmente pelos publicanos, pelos cobradores de impostos que exploravam o povo, tornando então os impostos mais pesados. Agora vamos imaginar a cena. Jesus se torna um verdadeiro amigo, sem esperar nada em troca, de um publicano e de um pecador, em uma sociedade que considerava esse povo como um povo desprezado, como um povo pecador, como um povo que não merecia uma verdadeira amizade. Quando Jesus passa pelo pé de figueira brava e vê o próprio Zaqueu pendurado na árvore para ver Jesus, Jesus olha para ele, olha para o profundo do seu coração e diz: desce depressa, porque eu vou repousar na sua casa. Como o nosso Jesus é amoroso e ao mesmo tempo olha para os pecadores e entende aqui uma proposta maravilhosa, a proposta de Deus em restaurar os corações. Zaqueu entendia que Jesus era o Messias e por isso ele se preocupa em receber Jesus em sua casa. Ele que não tinha verdadeiros amigos. Quem sabe você conhece alguém na tua escola que não tem verdadeiras amizades, mas você, como um cristão em Jesus, se aproxima dele e apresenta o Cristo, como André fazia, discípulo de Jesus. A Bíblia diz que André tinha uma habilidade maravilhosa de levar as pessoas a Jesus. Nós não encontramos na Bíblia um livro de André, mas nós encontramos, por exemplo, o André tendo a habilidade de levar as pessoas a Jesus. Está escrito na palavra de Deus que ele foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus conforme o Evangelho de João. Foi ele também que levou o apóstolo Pedro para conhecer Jesus. Pedrão não conhecia Jesus. Foi André, que foi o canal de levar Pedro para conhecer Jesus. E quem se tornou Pedro? Foi André também, conforme João, que encontrou um menino no meio de uma multidão, com 5 pães e 2 peixinhos, e conduziu o menino até Jesus, para Jesus realizar o grande milagre. E o que Jesus fez com aqueles 5 pães e 2 peixinhos? Realizou uma grande obra. Foi André também que encontrou os gregos e conduzia os gregos a Jesus para conhecer o Evangelho. Você também pode conduzir as pessoas a Jesus como o próprio André. Pessoas que estão quebradas, desprezadas, que estão aprisionadas em vícios, precisam ter um relacionamento genuíno com Jesus, como Zaqueu precisava. E você pode ser esse instrumento. Zaqueu ouviu falar de Jesus. Alguém anunciou Jesus para Zaqueu. Você também pode ser esse instrumento vivo na mão de Deus. E por isso, como os discípulos de Jesus, devemos compartilhar o amor de Jesus. Devemos propagar a obra do discipulado. Você, querido adolescente, pode ser o instrumento na mão de Deus. Zaqueu precisava ser restaurado. Precisava conhecer Jesus. Alguém falou de Jesus para Zaqueu e ele foi impactado pela glória de Deus. Gente, que Deus use você como instrumento vivo
e te abençoe poderosamente. Eu espero estar contribuindo contigo. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, por gentileza. Avançando, vamos agora para o nosso terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Ao encontrar com Jesus, Zaqueu se arrependeu. Olhe para a Bíblia. Nesse terceiro ponto, nós precisamos entender o termo, a palavra Zaqueu, como iniciei falando, que significa puro. Seu nome significava pureza, mas o povo considerava ele como uma pessoa imunda, pecadora, pelo fato da sua profissão, do seu trabalho. Mas quando ele tem um encontro genuíno com Jesus, aqui nós encontramos as marcas de um verdadeiro arrependimento. Todos nós, conforme diretriz Bonhoeffer, somos chamados para um discipulado genuíno. Jesus nos chama para o discipulado. A Igreja de Cristo foi chamada para o discipulado. Você foi chamado para o discipulado. E Zaqueu, quando tem um encontro com aquele que é dono do discipulado, se arrepende e entra pela porta. Tem um encontro com Jesus. Todo adolescente precisa ter um encontro com Jesus. Todo adolescente que é discípulo conduz as pessoas ao Cristo. E aqueles que não têm um encontro com Jesus precisam se arrepender como Zaqueu. Na presença de Jesus, Zaqueu se demonstrou um homem transformado. Quando nos encontramos com a graça de Deus na presença de Jesus, somos quebrantados pelo poderoso Espírito Santo. Zaqueu se demonstrou quebrantado ao ponto de dizer a Jesus que estava disposto a devolver 4 vezes mais aqueles a quem ele explorou. Tamanha era a riqueza desse homem, tamanho também era o arrependimento dele, ao ponto de abrir mão de algo que lhe provocava vício, ao ponto de abrir mão da sua riqueza, ao ponto de abrir mão da sua vida profissional para poder seguir a Jesus. E o arrependimento de Zaqueu alegrou o coração do Senhor. Um verdadeiro arrependimento move o coração de Deus. Jesus se alegrou ao ponto de dizer que o arrependimento foi tão maravilhoso que chegou salvação naquela casa. Zaqueu, então, se torna um seguidor de Jesus. Não confunda Zaqueu com Mateus, tá? Ele se torna alguém que segue a Jesus, que serve Jesus, e ao ponto de se arrepender de uma forma espetacular e andar no caminho da retidão. Êxodo 22:1 está escrito muito bem que a evidência do arrependimento de Zaqueu era obedecida pela lei. Ele decide devolver 4 vezes mais aqueles a quem ele explorou. Lucas 16:13, esse arrependimento também demonstra que ele decidiu viver para Deus, ao ponto de seguir a Jesus. Se você comparar o rapaz rico em Lucas 18 ao 30, com Zaqueu, ambos tinham riquezas. Porém, Zaqueu abriu mão de toda a sua riqueza que ele escravizava para poder servir a Jesus. Ele abriu mão dos seus vícios, das coisas que aprisionavam ele. Olha, tem coisas que aprisionam a gente, tá? Que viciam a gente, que nos afastam de Deus. E Zaqueu abriu mão disso para servir a Jesus. O jovem rico da passagem que citei não conseguiu abrir mão das suas riquezas, não conseguiu abrir mão dos seus vícios e permaneceu escravizado. Mas aquele que tem um encontro com Jesus, ele é impactado de uma forma sobrenatural. Que você em Cristo seja usado como boca de Deus na escola bíblica dominical da tua igreja. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Compartilha também nas tuas redes sociais. Por gentileza, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, segue a gente lá no Instagram também, o endereço está aí. Vou ficar muito feliz em te ver lá e se você compartilhar nos stories, eu vou te agradecer também. Como estou fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para você dinamizar ainda a tua aula, ler um pouco mais sobre esse assunto. Quero indicar para vocês 2 textos que podem te ajudar. O primeiro texto que eu quero indicar para você é o texto do John Stott, Porque Sou Cristão. Que livro maravilhoso, você pode encontrar na editora Ultimato. Fala sobre o genuíno discipulado. Outro texto que eu quero indicar para você é do Dietrich Bonhoeffer, O Discipulado, que vale a pena você adquirir, ler e estudar. Gente, que Deus abençoe você. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, que será a lição de número 4, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto. Nunca mais terá sede.
Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Mas temos uma notícia muito boa. Se você deseja estudar teologia com a gente, estamos trabalhando na construção do nosso curso básico de teologia com parceria com a FATECBA. Em 2022, nós vamos lançar esse curso online e você pode ser um dos nossos alunos para a glória de Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.